No vídeo de hoje, vamos expor as demonstrações falsas de trapaça com cartas de Jason Ladany. Este vídeo mostra por que Jason nunca foi chamado para o Penn & Teller's Fool Us, onde mágicos de verdade exibem talento real, diferente de mágicos da internet que usam truques de câmera e imagens geradas por computador para ganhar curtidas. Agora que chamei sua atenção com essa introdução, recomendo assistir ao vídeo até o fim para não fazer afirmações tolas nem ignorar as décadas de prática do Jason em manipulação de cartas. Assim como no Penn & Teller's Fool Us, onde mágicos desafiam Penn e Teller, Jason também desafia o público a descobrir como realiza suas incríveis trapaças com cartas. Este vídeo vai te ajudar a entender e valorizar as habilidades dele. Vamos revisar o primeiro truque que vamos aprender. Certo, aqui vai uma mensagem rápida para o Tenente Coronel Lucas Rand. Lucas, sua esposa, Sarah, conseguiu um cameo para você. Vou mostrar alguns truques de cartas porque soube que você vai se aposentar. Aqui vão algumas dicas. Buffalo Trace é o que você quer. E em segundo lugar, vou te dar uma dica rápida para maximizar seus ganhos no poker. Primeiro, você tem que garantir que ao jogar poker, você sempre embaralhe bem as cartas. Você pode até ouvir, escuta, bem embaralhado. Se não acreditar, pode ver que as cartas são justas e honestas. Assim. O embaralhamento é justo e honesto. Após embaralhar, sempre dê um corte rápido nas cartas. Isso é essencial. E então, quando você distribui, tem que tirar as cartas do topo. Mas da próxima vez que você estiver jogando cartas com seus amigos, aqui está o que eu sugiro. Quero que aposte contra o jogador do outro lado da mesa. Por que faria isso? Porque ele provavelmente tem uma mão muito boa. 4 doses. Qualquer um vai apostar nisso. Mas se você quiser ganhar dinheiro, só tenha certeza de que você tem uma quadra 4 oitos. Isso deve garantir o pote. Ouvi que você vai se aposentar da 80. E 2, a divisão aerotransportada. Então, parabéns 2 vezes. Não após 10, mas 20 anos de serviço. Só queria agradecer. Saúde, irmão. Vamos fazer a engenharia reversa da apresentação do Jason, começando do momento em que ele dividiu 4 montes com 5 cartas cada. Isso significa que um total de 20 cartas foram distribuídas na mesa. Dessas 20 cartas, 10 cartas foram removidas que estavam nessas posições. Se ignorássemos todas as embaralhadas e cortes do início da apresentação, precisaríamos de 20 cartas no topo do baralho arranjadas assim. Essas cartas destacadas são as aleatórias removidas por Jason após distribuir os 4 montes. Na fileira inferior estão os 2 montes com os 2, os 8 e um 10, arranjados assim. Ao distribuir as 20 cartas viradas para cima, mostramos que replicamos com sucesso o passo final de Jason. O que precisamos fazer agora é observar como o monte está sequenciado. Perceba um padrão nesse monte: a cada carta alternada, há uma carta aleatória. Na fileira de baixo, percebemos que os montes de 2 e de 8 também estavam alternando. Esse padrão alternado na pilha é importante para entendermos como as embaralhadas iniciais ajudaram a alcançar esse resultado. Vamos analisar as embaralhadas e cortes feitos desde o início, considerando a sequência alternada dos pacotes. Jason fez 5 embaralhadas e cortes no total. As 2 primeiras foram overhand. As 2 seguintes foram embaralhadas faro. O 5º passo foi cortar em tiras. Em seguida, ele distribuiu os 4 montes como 6º e último passo. Vamos analisar de perto o embaralhamento overhand dele para ver se há controle ou movimentos falsos. Ao fazer o embaralhamento overhand, ele corta metade do baralho para a mão esquerda e retira uma carta do monte de baixo, sobre a qual embaralha rapidamente as demais. Esse movimento pode ser visto novamente quando ele faz o embaralhamento pela segunda vez, onde mais uma vez vemos ele separar metade do baralho, deslizar uma única carta e então começar a jogar cartas rapidamente por cima. Este é um embaralhamento de controle, mas o objetivo aqui não é manter a sequência do baralho inteiro, apenas de parte dele. O embaralhamento overhand que controla parte do baralho chama-se embaralhamento com jogue. A parte não embaralhada do baralho é a metade de cima que ele corta para a mão esquerda. Para ajudar você a entender esse embaralhamento controlado, vou explicar do nosso ponto de vista. Esta sequência de cartas que você está mantendo sob controle está arranjada assim. Você vai notar que o início dessas cartas não alterna. O que você precisa fazer primeiro é separar cerca de metade do baralho na sua mão esquerda. Essa metade do baralho tem uma sequência de cartas que você não deve mexer. Depois de separar, você vai deslizar uma carta do seu monte da direita. Essa única carta fica realmente entrelaçada e funciona como um marcador para garantir que você consiga distinguir os montes.
Agora embaralhamos rapidamente as cartas, pois a ordem do monte da direita não precisa ser mantida. Depois disso, a carta marcador entra em ação. Vamos empurrar a carta novamente um pouco para cima, e ao fazer isso, você cria uma abertura bem no centro do baralho. Essa abertura é até um pouco visível pela frente. É exatamente por isso que percebemos uma pequena abertura no momento em que ele segura o baralho bem aqui na abertura. Após segurar o baralho com a abertura na mão direita, continue embaralhando a parte de cima e jogue o monte sobre a abertura. Portanto, mantendo a sequência dessas cartas. Jason também fez esse movimento de jogar o monte acima da abertura aqui. Agora que entendemos o primeiro embaralhamento com salto, você conseguirá compreender a pequena variação feita no segundo embaralhamento. O segundo embaralhamento com salto visava posicionar as cartas do topo como antes, permitindo que Jason fizesse os embaralhamentos faraó. O segundo embaralhamento começa normalmente, mas é aqui que a variação começa. Logo depois que ele joga o monte de cartas acima da separação neste momento, vemos ele contando um total de 5 cartas, uma por uma, no monte da esquerda. Depois disso, ele desalinha propositalmente os dois montes, pega uma separação com o mindinho e separa os dois montes exatamente onde pegou a separação com o mindinho. Antes de começarmos o primeiro e o segundo embaralhamento faraó, veja a sequência exposta nesses dois montes. Esses 2 e esses 8 estão prestes a ser colocados em um padrão alternado com o faraó. Esse primeiro embaralhamento faraó alternou os 2 e os 8. O segundo embaralhamento faraó que ele faz é incluir as cartas aleatórias em posições alternadas. Agora estamos na sequência perfeita que queríamos alcançar quando desmontamos esse truque. Mas ainda falta um passo, que é o quinto passo, no qual Jason faz cortes em tiras. Os espectadores regulares do meu canal já devem ter percebido que esses foram cortes falsos feitos para manter a sequência do baralho. Na visão exposta, o pacote de cima é movido para baixo, depois um segundo pacote é retirado de baixo, e o pacote base é segurado novamente enquanto se mantém uma separação para distinguir os pacotes. Os pacotes são então reorganizados assim, colocando o baralho de volta em sua sequência original. Podemos agora distribuir as 20 cartas em 4 montes. Vamos recapitular o segundo truque que vamos aprender. Neste vídeo, achei que seria uma ideia legal mostrar para vocês como é fácil empilhar o baralho. Vamos usar 4 damas para isso, elas devem estar bem aqui. Se eu fizesse isso em um jogo, não usaria algo tão óbvio quanto 4 damas, mas para este vídeo as damas são fáceis de lembrar. Também vou deixar essas damas viradas para cima, assim mais tarde você vai saber que estou distribuindo do topo porque as damas estão viradas para cima e você vai conseguir acompanhar e ver o que acontece. Claro, depois que as cartas são embaralhadas, elas sempre precisam ser cortadas. Agora eu preparo para um jogo de 4 pessoas e você pode ver que quando eu distribuo, eu recebo uma dama. Uma dama sozinha não ganha pote. Então pelo menos tenha um par de damas. Agora, se você for como eu, gostaria de garantir o jogo, então uma trinca de damas é bom. Mas se você for realmente cauteloso, por que não tentar as 4 damas? Lembre-se que fui eu quem te ensinou e agora você já sabe fazer. Então, da próxima vez que você estiver sentado na minha frente e tiver 4 reis, você sabe que tem praticamente o jogo garantido. Mas lembre-se, provavelmente eu vou te vencer, porque da última vez que eu vi, 4 ases derrubam qualquer pote. Depois de assistir à explicação do primeiro truque, você talvez tenha alguma ideia de como esse segundo truque foi feito. No início do vídeo, vemos Jason embaralhando as cartas por cima e cortando-as. Já vimos o embaralhamento com Jog no primeiro truque, então talvez você tenha reconhecido isso logo no início. Depois de cortar o baralho, ele revela as 4 damas, o que é bem fácil de explicar, já que o monte cortado já tinha as 4 damas no topo. Depois, ele corta, coloca as damas no topo, faz 2 embaralhamentos faro e começa a distribuir as cartas. Já observamos anteriormente como realizar um embaralhamento faro 2 vezes coloca a carta do topo na 4ª posição a partir do topo. Quando ele começa a distribuir as cartas, o ritmo muda com a aparição da dama. Ele pausa e usa o dedo mínimo para puxar a borda do baralho antes de virar a dama. Quem acompanha meu canal já teria reconhecido ele fazendo um double lift. Como o as sempre ficou sob a dama, virado para cima, após 2 embaralhamentos faraó, permitindo o double lift e a troca das damas pelos ases. Para entender isso, primeiro é preciso saber como as cartas estão organizadas no baralho antes que Jason faça o jog shuffle. Você talvez já tenha notado que os reis foram distribuídos em um monte, isso significa que os reis também faziam parte do stack controlado. Além disso, no momento em que Jason estava prestes a colocar as damas, ele cortou o baralho e fez o embaralhamento faraó exatamente na seção do topo do pacote para onde ele havia cortado inicialmente. Para preparar o baralho para esse truque,
Você vai remover os ases, reis e damas do baralho. Depois disso, você vai pegar os 4 ases e colocá-los no topo do baralho, mas virados para cima, certificando-se de que o as de espadas esteja no topo. Você vai entender o propósito disso mais tarde. Depois, coloque de 7 a 8 cartas aleatórias e, em seguida, os reis e damas virados para baixo. Com o baralho pronto, vamos executar o truque. Primeiro, você vai executar o embaralhamento jogue cortando cerca de metade do baralho para a sua mão esquerda, puxando uma única carta e depois embaralhando as cartas restantes por cima. Depois disso, você vai segurar uma brecha com a carta jogue e simplesmente cortar o baralho logo acima da brecha. Coloque o baralho na mesa, faça o rifle até sentir as 4 cartas do topo, separe 2 em cada mão e exiba-as. Corte metade do baralho e segure uma brecha com o dedo mínimo. Ela indica onde cortar para o embaralhamento faraó. Coloque as 4 damas no topo, corte o baralho na brecha do dedo mínimo e faça um embaralhamento em ferral. Veja o diagrama mostrando a diferença entre embaralhamento em ferral e out ferral. Em um out ferral, a carta do topo permanece no topo, enquanto em um in ferral, a carta do topo é reposicionada para a segunda posição a partir do topo. Após o primeiro embaralhamento em faro, damas e reis se alternam assim. Os ases terão uma carta aleatória entre eles, alternando. No segundo embaralhamento faraó, corte o baralho em um ponto específico. Esse corte pode ser feito de 2 formas. Já que os ases estão virados para cima, encontrá-los ao embaralhar não é um problema. Vamos embaralhar até o as de espadas, que está em cima. Após achá-lo, embaralhamos 2 cartas acima e cortamos o baralho. O segundo método usa uma carta curta, posicionada acima do as de espadas na preparação, provavelmente foi o método usado por Jason. Agora você fará um embaralhamento em ferral. Estamos prontos para distribuir as cartas, pois a preparação terminou. Você só vai precisar distribuir 4 montes, um de cada vez. Certifique-se de que as damas que você vai distribuir estejam após realizar um double lift. Após distribuir, mostramos que este monte tem todos os reis. Enquanto o monte à nossa frente contém todos os ases. Agora, vamos recapitular o terceiro truque que vamos aprender. Vou receber 4 reis neste baralho com um embaralhamento padrão de cassino. Muitas vezes as pessoas pensam que quando estou embaralhando as cartas, eu levanto as cartas alto o suficiente para que eu possa ver, então estou usando um tipo diferente de embaralhamento aqui, o que significa que as cartas nunca saem da mesa. Veja novamente em câmera lenta se quiser, mas não há como espiar as cartas. Aqui está o corte com uma mão e os 4 reis aparecem. Agora, um dos meus comentários favoritos de todos os tempos é: as pessoas acham que eu fico sentado embaralhando cartas o dia todo até que algo bom aconteça, e depois só adiciono uma narração. Bem, em vez de passar o dia todo deixando comentários ridículos como esse, por que você não gasta um tempo no Google e procura as probabilidades de conseguir uma quadra no poker fechado? Após ver o terceiro truque, talvez você note como os 3 usam métodos semelhantes e que embaralhar as cartas de forma específica pode organizá-las em uma ordem predefinida. Durante a apresentação, vemos Jason embaralhar 2 vezes, cortar várias vezes, fazer um último embaralhamento, cortar e distribuir as cartas. No começo, pode confundir não vermos Jason fazendo o embaralhamento faro manualmente, usado nos 2 truques anteriores. Se você der zoom e olhar de perto, verá que ele encaixa os 2 montes com o faro. Esse faro é feito com muito mais destreza se comparado ao embaralhamento faro feito nas mãos. Você tem menos controle sobre o baralho do que ao segurá-lo com os 2 montes. O embaralhamento faro divide o baralho em 2 montes, pressionando-os até que as cartas se entrelacem de baixo para cima. Lembre-se, Jason realizou um total de 3 embaralhamentos faro. Já sabemos que um embaralhamento faro coloca a carta na segunda posição, 2 embaralhamentos levam à 4ª posição. Um terceiro embaralhamento coloca a carta na 8ª posição. Vou mostrar na prática como as posições das cartas mudam a cada embaralhamento. Mas antes de fazermos isso, precisamos entender exatamente onde esses 4 reis estavam posicionados no baralho. Esses 4 reis estavam inicialmente posicionados na base do baralho. Uma 5ª carta, um pouco mais estreita, é colocada acima dos 4 reis. Vamos chamar essa 5ª carta de marcadora. A carta marcadora tem um papel importante para o último passo desse truque, que vamos abordar no final. Vamos fazer o primeiro embaralhamento. Após o embaralhamento, os reis ficam uma posição acima da original. Vamos fazer um segundo embaralhamento faraó. Esse segundo embaralhamento faraó empurra os reis para a 4ª posição em relação à posição original deles.
Antes de Jason fazer o terceiro e último embaralhamento faraó, vemos ele realizar vários cortes. Como você deve ter adivinhado, esse foi um corte falso para manter a sequência do baralho. Aqui está uma visão exposta mostrando como funciona. Você vai notar que é o mesmo corte falso que ele já fez antes, mas com o último monte ele faz vários cortes falsos. Agora faremos o quarto embaralhamento faraó. Os reis agora estão na 8ª posição, exatamente onde precisamos. Agora entra o propósito da carta marcadora, cortamos o baralho nela e completamos o corte. Agora contamos 7 montes e sempre colocamos os reis no 8º. Se você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de deixar o like e também considere se inscrever, eu realmente agradeceria o apoio. Considere dar uma olhada no meu Patreon e assinar o nível que for melhor para você, e como sempre, tenha um ótimo dia.